Fala pessoal, você já parou para pensar como é possível nós sermos sábios aprendendo com os erros de outros? Uma premissa que muitos dizem é que é possível alcançar sabedoria com os nossos erros. Todavia, alguém já disse que mais sábio é aquele que não precisa cometer os mesmos erros para aprender. Logo, nós podemos aí extrair lições com erros de outros, e é por isso que a Bíblia apresenta mesmo as falhas, as dificuldades de grandes homens de Deus para nós aprendermos e em vigilância não cometermos os mesmos erros. É diante desse chamado, é diante desta apresentação que eu estou aqui com vocês para a gravação de mais uma aula de apoio da Escola Bíblica Dominical. Nesta feita, na lição 9, nós falaremos sobre uma família nada perfeita. Olha só, nós temos aí sempre em mente o ideal, o objetivo de alcançarmos em Deus e para a glória de Deus, uma família perfeita, uma família abençoada. Porém, os textos bíblicos estudados nesta aula, do segundo livro Samuel, capítulo 3, também no capítulo 5, capítulo 12 em diante, falam a respeito da família do grande rei de Israel, por nome de Davi. Amados irmãos, nós sabemos que Davi foi um homem fiel a Deus, temente a Deus e por um longo período alcançou vitórias extraordinárias da parte de Deus. Todavia, o texto sagrado nos apresenta os erros do rei Davi. Davi, que era um salmista, era um tocador, um tangedor de harpa, era alguém guerreiro, escolhido por Deus, liderou Israel por 40 anos, todavia, em um período aí no final de sua vida e de seu reinado, Davi cometeu pecados terríveis, abomináveis e que acarretaram em consequências drásticas para a sua família. E o primeiro ponto que eu queria trazer diante de vocês é este. A falta do temor, a falta da vigilância, da prudência por parte de líderes familiares, daquele que é o líder de uma casa, de uma família, vai acarretar inúmeras consequências para toda uma família. É por isso que eu queria convidar você, professor, você que é aluno, que nos acompanha aqui no canal, nessas videoaulas, para você levar essa reflexão para a classe amanhã. O amor, guarde isso, o amor aos nossos familiares faz com que nós, como membros da família, pensemos nos demais antes de agir. Se os familiares prezassem mais por isso, muitos problemas seriam evitados. O amor faz um membro da família pensar nos demais. Então, antes de qualquer decisão, antes de qualquer atitude, antes de tomar qualquer posição diante das situações, o líder ou membro da família deve pensar nos outros, deve pensar no próximo, se isto pode acarretar ou não consequências ruins para aquela família. Davi foi um grande rei, porém, infelizmente, foi um pai ausente. Como rei, ele estava presente, como pai, ele estava muito ausente. A Bíblia narra que ele teve mais de 20 filhos e filhas. Logo, essa ausência acarretou problemas terríveis. Parecido, meus irmãos, com a lição que nós falamos passada sobre
o caso de Eli e de Samuel, que infelizmente não foram tão bons como pais, quanto foram como líderes, como juízes, como profeta em Israel. Se você está aí acompanhando este vídeo, lembre de curtir, lembre de compartilhar com mais alguém, se inscrever aqui no canal e deixar o seu comentário, porque quando você faz isso, você mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante para você e para mais gente. Querido, e fique aí, porque até o final dessa aula eu vou apresentar, conforme aí o título, a capa do vídeo, eu vou trazer para vocês 3 conselhos ou 3 dicas infalíveis para quem quer arruinar a vida dos seus filhos. É claro que esta chamada ela é provocativa, ela é proposital, porque ninguém declaradamente vai dizer que quer arruinar a vida dos filhos, mas há 3 ações que muitas vezes nós, como pais, como família, fazemos e que vai levar famílias para a ruína. Outro ponto que eu quero conversar, refletir aqui com vocês a respeito desta questão, desta lição bíblica dominical, é que os filhos de Davi, muitos deles não imitaram as ações boas que o pai fazia. Perceba isso. Davi era alguém, por muito tempo, temente a Deus, fiel ao Senhor, prestava sacrifícios a Deus. Foi a ele que Deus deu a planta do templo que o seu filho Salomão construiu. Entretanto, a maior parte das ações de louvor a Deus aplausíveis que Davi praticou, o texto bíblico não registra os seus filhos e filhas praticando. Todavia, as más ações ou os passos errados, eles se repetiram de forma mais constante. Ou seja, isso aqui é uma reflexão para nós. É mais fácil que os infantos copiem as atitudes e ações negativas, ruins de nossa parte, do que as positivas. E isso deve nos fazer refletir, nos fazer pensar bastante. No mínimo, bastante. Nós vemos que o texto bíblico, meus irmãos, apresentam aí 3 consequências terríveis dos pecados de adultério, do pecado de homicídio cometidos aí por Davi, naquele caso com Batseba, em que o seu servo Urias é morto, de forma triste, terrível, é um contexto muito triste nas Escrituras. E nós vemos que, apesar do arrependimento de Davi, que alguns eruditos do Antigo Testamento falam que demorou 1 ano para Davi se arrepender, e o profeta Natan vai até ele com aquela parábola em que Deus está o corrigindo, exortando. Apesar, obstante o arrependimento de Davi, Deus deixou claro que as consequências do seu pecado viria sobre ele e sobre a sua família. E as consequências aparecem. Nós temos aí consequências terríveis. Primeiro é um caso de incesto, em que Aminon, filho de Davi, está dominado por um desejo perverso, inescrupuloso, por um desejo promíscuo pela sua meia-irmã Tamar. E Aminon se aconselha
com Jonadab, que era seu primo, um conselheiro péssimo, conselheiro terrível, e aqui já fica, a título de aplicação, a necessidade de nós termos amizades e conselheiros tementes a Deus. Pense nisso. Jonadab aconselha Aminon a provocar ali uma situação de mentira, de engano, como se estivesse absurdamente doente, absurdamente desanimado da vida, para que a sua meia-irmã Tamar venha até ele, cuidar dele, e ali ele comete o ato terrível de tomar a sua irmã e depois desprezá-la. Um caso terrível de incesto dentro da família de Davi, que gerou em Absalão, e aí é compreensível que gera em Absalão uma raiva absurda contra o seu irmão Aminon. E o texto bíblico, segundo Samuel 13, 27 a 29, nos informa que Absalão matou Aminon. Aminon foi morto, então aqui nós temos o caso de incesto, depois o caso de homicídio, um assassinato aí cometido por Absalão contra o seu irmão Aminon. Como se não bastasse, não para por aí as terríveis consequências. O texto bíblico diz que Absalão é movido por uma inveja, por uma rebelião contra o próprio pai e passa a perseguir o pai e os seus exércitos para usurpar, para destronar Davi, para tomar o trono de Davi. Então, olha, irmãos, veja isso. Olha como que uma atitude, uma decisão mal pensada, a fim de pecar, de desagradar a Deus, de desonrar as famílias, de desonrar um servo fiel que era Urias. Olha como que a decisão mal pensada, mal tomada de Davi prejudicou absurdamente a sua casa e a sua família. Essa lição vem para nos ensinar a respeito da importância da vigilância, do estar próximo, do bom exemplo, dos pais na família. Davi tinha do que reclamar, queridos? Essa é a minha indagação. Comente aí, deixe nos comentários o que você pensa sobre essa situação. Qual é a reflexão que você faz diante desse estudo? Olha isso. Como que a atitude do pai, do rei, do líder prejudicou absurdamente a sua casa e a sua família. E aqui eu trago para vocês, a fim de nós fecharmos, concluirmos essa aula, eu trago para vocês essas 3 ações que inevitavelmente, e é indubitável, não tem dúvidas, elas vão arruinar. Não são 3 ações para edificar, para abençoar. São 3 ações para arruinar a vida dos filhos. Arruinar completamente. Qual que é a primeira ação? É ficar zangado, é ficar entristecido com atitudes, com ações, decisões dos filhos, é estar indignado, mas não reagir. Aqui, versos, né? Ou não reagir,
ou não disciplinar. Quando você estamos indignados com o comportamento de um familiar, mas não reagimos, nos casos dos filhos, não disciplinamos, não castigamos no sentido bíblico que nós já temos aprendido ao longo desse estudo, nós estamos levando eles à ruína. Infelizmente, isso acontece muito. A Bíblia diz que Davi muito se acendeu a sua ira contra Aminon por ter feito aquilo com a sua irmã Tamar. Mas ele não fez nada. Ele não tomou uma atitude. Ele não reagiu. A segunda ação de Davi aqui é que ele amou exageradamente os seus filhos. E amar demais, amar exageradamente, não significa que nós não podemos amá-los incondicionalmente, com todo o amor do mundo, não é isso. Entenda essa expressão, amar demais, amar exageradamente, como um amor que está em desarmonia com o zelo ou com o cuidado. Então, o oposto do amor exagerado é o zelo, é o cuidado, é a própria questão da disciplina. O texto bíblico diz que quando Absalão matou Aminon e fugiu, Davi chorava todos os dias pela ausência de Absalão. Irmãos, ele está certo de sentir saudade, tristeza pela ação do filho? Claro que sim. Está no seu direito como pai, como alguém que amava Absalão e não gostaria que Absalão tivesse feito aquilo. Porém, ele parece estar sentindo tanta falta de Absalão que desconsidera o pecado do filho de ter tirado a vida do outro. E isso acontece porque quando os meninos, as meninas, os filhos são amados exageradamente demais, nós caímos no erro de uma paternidade liberal. Uma paternidade relativista. Não, pode tudo, faça como quiser, do jeito que quiser, está tudo certo. E não é esse o ideal de Deus e da palavra de Deus para a criação dos filhos. A terceira ação aqui é perdoar em parte. É perdoar, mas não agir conforme o perdão. E eu explico para vocês isso. Davi permitiu posteriormente que Absalão voltasse para Jerusalém. Ele permitiu. Mas ele ficou 2 anos sem ver o filho, afastado do filho. Ora, irmãos, se ele tomar atitude de perdoar Absalão, logo ele deve reaproximar-se de Absalão. Agir como quem perdoou. Olha, Absalão, aquela atitude foi terrível, você não deveria ter agido assim, você deveria ter conduzido o caso até mim, que era o pai, que o líder, o juiz do povo, você não deveria ter agido com as próprias mãos, mas é o seguinte, vamos recomeçar uma nova página, uma nova vida. Essa deveria ter sido a ação de Davi ao perdoar Absalão, pela revolta de Absalão em ter matado Aminon. Mas não, a Bíblia diz que ele, não, Absalão, volta para Jerusalém, pode vir, filho, mas eu vou ficar 2 anos longe de você. Ou seja, é um perdoar, mas não completamente. E sem dúvidas, irmãos, isso gerou em Absalão sentimentos terríveis que culminaram na perseguição de Absalão ao seu pai Davi e querer usurpar o trono do próprio pai.
Então, são essas três ações que inevitavelmente não existe escape. Se nós agirmos assim, os nossos filhos irão à ruína. E eu creio diante de Deus e da palavra de Deus que não é esse o meu desejo, o desejo do seu coração. Que Deus nos ajude, nos dê graça a vigiarmos, aprendermos, como eu disse na introdução dessa videoaula, aprendermos com os erros desse homem de Deus que foi Davi. Que Deus nos ajude a não precisar colher resultados, não são frutos, não. Resultados, consequências terríveis, como Davi colheu. O meu desejo é que Deus abençoe a minha, a sua casa, a minha, a sua família. Que nós jamais venhamos agir dessa forma. Que os céus nos dê graça para que os nossos não precisem colher consequências terríveis de ações nossas. Que o contrário seja uma realidade. Que os nossos filhos colham frutos abençoados de plantio, de semeadura maravilhosa que eu e você fizemos na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Eu aguardo você curtir esse vídeo, compartilhar com alguém, deixar o seu comentário e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus.